Gênesis 28, versículos 10 a 17. Vamos fazer a leitura desse texto e vamos dar seguimento na sua exposição. Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 17. Abra sua Bíblia, eu vou ler na versão revista e atualizada, que é a versão que nós usamos aqui nas leituras e nas exposições. Gênesis 28, versículos 10 a 17. Acompanhe aí a leitura. Diz assim: Partiu Jacó de Beer-sheva e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Irmãos, nós já fizemos dois sermões relacionados a aspectos introdutórios acerca da relevância doutrinária desse texto, acerca da relevância desse texto em outros aspectos, o lugar dele no livro e tudo mais. Fizemos já pelo menos duas exposições ligadas a isso, sem olhar versículo por versículo. Hoje, então, nós vamos iniciar a análise dos versículos. E para fazer isso de uma forma que os irmãos acompanhem com mais facilidade, eu dividi esse texto em 3 partes, como costumo fazer, para facilitar o acompanhamento dos irmãos aí à medida que eu for explicando. A primeira parte desse texto que nós vamos estudar, eu dei o título de A Visão Geral do Sonho, que está nos versículos 10, 11 e 12. Essa é a primeira parte do nosso texto que nós vamos estudar, sob esse título, A Visão Geral do Sonho. Depois, nós temos a segunda parte, versículos 13, 14 e 15, e na segunda parte, nós temos a mensagem do sonho. Durante o sonho, Deus enunciou uma mensagem, e nós vamos ver qual é essa mensagem que Deus enunciou. Vamos observar os detalhes dessa mensagem que Deus enunciou durante o sonho, e esta é a segunda parte do texto que nós acabamos de ler. E depois, terminando, concluindo, olhando para os versículos 16 e 17, nós teremos a reação ao sonho. Quando Jacó despertou, ele teve uma reação, e nós vamos ver qual foi a reação que ele teve em face do sonho em que Deus ali lhe apareceu e lhe fez ali algumas revelações. Então nós veremos isso nos versículos 16 e 17. Essas são as 3 partes do texto que nós vamos estudar, que passamos agora a estudar de modo mais específico. Agora nós vamos olhar para o texto de modo mais microscópico. Vamos focalizar os versículos e vamos ver o significado desses versículos e descobrir se esses versículos encerram alguma verdade teológica importante para nós.
E havendo alguma verdade teológica importante para nós, presente, embutida nesses versículos, então nós vamos destacá-la. Então temos lições para aprender a partir do texto que está diante de nós. Vejam então, começando então, vejam aí a primeira parte das 3 que eu mencionei. Observe aí a parte intitulada A Visão Geral do Sonho. Vejam o versículo 10. Versículo 10 diz assim, prestem atenção: partiu Jacó de Beersheba. Aqui nós aprendemos onde toda a história pregressa aconteceu. Tudo aquilo que nós aprendemos no capítulo 27, toda aquela parte que fala do engano de Jacó e Rebeca, o engano que eles realizaram contra Isaque, toda aquela parte que mostra a fúria de Esaú, primeiro a tristeza de Esaú e depois a sua fúria contra seu irmão, todo aquele episódio que nós estudamos ao longo do capítulo 27 e fizemos vários sermões enquanto discorríamos sobre esse capítulo, tudo isso aconteceu em Beersheba. Beersheba ficava ao sul do atual estado de Israel, ali era Beersheba. E tudo aconteceu ali no extremo sul. Essa parte, essa cidade, esse local chamado Beersheba era um local que marcava inclusive fronteiras. Quando alguém queria dizer de norte ao sul, do norte ao sul de Israel, a pessoa dizia, olha, de Dan ao norte até Beersheba, do norte ao sul. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma alusão a Beersheba no extremo sul de Israel. E o texto diz, ele partiu de Beersheba, ali praticamente no deserto do sul, onde era essa localidade, e seguiu para Harã. Harã, em linha reta, seguindo em linha reta, Harã ficava a 700 quilômetros de Beersheba, isso em linha reta. Se ele pegasse um avião e voasse direto para Harã, o trajeto envolveria 700 quilômetros. Claro que nós temos aqui, não é uma viagem em linha reta. Ele teria que seguir rumo ao norte, até uma certa altura do Rio Jordão, seguir então para o leste e tomar o rumo norte, até a região da Mesopotâmia, chamada Padã Arã. Isso envolveria uma caminhada de 850 quilômetros. Era uma longa jornada, mais de 850 quilômetros. Se ele andasse 50 quilômetros por dia, ele demoraria 17 dias para chegar. Uma longa jornada. E uma jornada perigosa e solitária. Nós devemos nos lembrar disso. Nós devemos nos lembrar que essa jornada era uma jornada que trazia medo, era uma jornada que trazia angústia. A perspectiva dessa viagem era uma perspectiva que envolvia terror, pavor, angústia. Quando nós olhamos para o capítulo 35, vejam 35, quando ele voltou. Quando ele voltou, ele se lembrou desse dia que estamos estudando. Esse dia que estamos estudando marcou a memória de Jacó. E anos depois, cerca de 20 anos depois, quando ele voltou para aquela terra, para a sua terra, ele se recordou daqueles momentos. E vejam o que ele diz no capítulo 35, no versículo 3. Vejam como ele se refere àqueles momentos. Ele fala assim: levantemo-nos e subamos a Betel. Estou lendo 35, 3. Farei ali um altar. Betel é o lugar onde ele está aí no capítulo 28. Ele vai dar o nome do local onde ele dormiu, ele vai dar o nome de Betel. Vejam aí, o texto diz: levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Aqui nós temos a revelação do que Jacó estava sentindo naquela noite. Como foi o seu sono?
ele se deitou angustiado, desesperado, triste, preocupado. Ele estava deixando para trás a sua família, a segurança da sua casa, e estava seguindo solitário aí numa jornada de cerca de 870 quilômetros, evidentemente passando por lugares inóspitos, enfrentando perigos os mais diversos que existiam naqueles dias, uma jornada cansativa e cheia de ameaças. E ele então sentiu esse tipo de peso no coração que ele descreve aqui como sendo aquele momento o dia da minha angústia. E descobrimos então, a partir do que ele diz no capítulo 35, descobrimos o seu sentimento. Ele estava com medo, estava desesperado quando isso aconteceu. O texto volta lá em Gênesis 28 e aprendemos: partiu Jacó de Beersheba, como seria a pronúncia correta, e seguiu para Harã. Eis aí a longa jornada, a jornada marcada por angústia, por medo, por solidão, por perigos, por ameaças. E é importante entender isso, é importante compreender a realidade interior de Jacó nesta noite, porque essa realidade de pavor, de medo, de desespero, em face de uma jornada tão longa, vai explicar parcialmente o sonho que ele teve. Vamos então seguindo em frente. O sonho está no versículo 12. Vamos prosseguir. Vejam então o que diz o versículo 11. Diz assim: tendo chegado a certo lugar, nós já sabemos que lugar é esse, sabemos que é Betel, nós sabemos disso, ele dá esse nome depois ao lugar, mas o texto diz: tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Nós estranhamos um pouco essa prática que é descrita aqui no versículo 11, porque nós não conseguimos imaginar como alguém pode pegar uma pedra e fazer da pedra um travesseiro. Não parece ser muito confortável. Eu prefiro ficar sem nada do que usar um travesseiro como pedra, ou melhor, uma pedra como travesseiro. Eu prefiro ficar sem nada. Parece desconfortável, mas na realidade a disposição desse versículo, o que esse versículo parece dar a entender, é que não é que ele pegou a pedra e colocou como apoio da sua cabeça, não é isso. É mais provável que ele tenha pego uma pedra e colocado ao lado da sua cabeça como proteção. Pode ser isso. Ele se deitou e colocou uma pedra próximo da sua cabeça para o proteger. Talvez, não sei, talvez proteger de animais, de insetos ou de animais que rastejam, não sei. Mas ele fez ali uma espécie de proteção para a sua cabeça com uma pedra e se deitou ali para dormir. O que é interessante observar aqui no versículo 11? No versículo 11, existe a menção de uma palavra que eu já mencionei no primeiro sermão aqui, e a menção dessa palavra, a que me refiro, é a palavra lugar. Essa palavra lugar aparece 2 vezes na minha tradução. Vocês observando aí, vocês veem, tendo chegado a certo lugar, e aí prosseguindo a leitura, tomou uma das pedras do lugar. Aparece 2 vezes na minha tradução aqui. No texto hebraico, essa palavra aparece 3 vezes só no versículo 11. Só no versículo 11 aparece 3 vezes a palavra lugar. Foi traduzida aqui de uma forma em que ela aparece somente 2 vezes, mas a ocorrência é tríplice. É uma ocorrência tríplice dessa palavra, a palavra makom. E seguindo na leitura, quando nós olhamos os versículos 16 a 19, a palavra makom aparece mais 3 vezes. Então, é uma palavra que é repetida diversas vezes nesse episódio. Quando isso acontece no texto sagrado, nós temos que ter certos cuidados. Isso deve chamar a nossa atenção,
porque o escritor bíblico está usando uma palavra repetidamente e isso não acontece à toa, isso não é por acaso. Quando qualquer escritor, não somente escritor bíblico, mas quando qualquer pessoa, ao compor uma peça escrita, ele repete ali nessa peça escrita várias vezes uma palavra, isso indica que essa palavra tem uma função central naquilo que estamos escrevendo. Se nós repetimos um termo várias vezes num texto que escrevemos, isso significa que esse texto quer enfatizar de algum modo aquela palavra. E o que nós percebemos aqui é essa presença muito intensa da palavra lugar, da palavra makom, nessa narrativa, em especial no versículo 11, onde ela aparece 3 vezes. Por que o escritor bíblico, enquanto compunha, movido pelo Espírito Santo, enquanto ele compunha essa narrativa, enquanto ele escrevia aí conscientemente o seu texto, por que ele citou tantas vezes essa palavrinha? Makom, 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 6 vezes. Por que ele está fazendo isso? É óbvio, é evidente. Ele quer realçar a importância daquele espaço dentro da história. E por que ele quer realçar a importância daquele espaço dentro da história? Porque foi naquele espaço que Deus se manifestou, naquele lugar. Por que esse fator é tão importante para nós? Esse fator, essa ênfase no espaço, no makom, no fato de Deus se manifestar naquele espaço específico ali, e isso ser tão enfatizado pelo escritor bíblico, nessa realidade, nessa ênfase presente na história por meio da repetição da palavra, nós podemos detectar uma lição teológica que vai nos livrar de perigos, de erros, de desvios perigosos. E que lição é essa? Que lição nós podemos auferir dessa ênfase constante no texto da manifestação de Deus num lugar? Bem, nós aprendemos aqui uma lição importante que era crucial para Jacó naquele momento. E essa lição é referente à imanência de Deus. O que significa isso? Por que essa lição é importante aqui? É crucial aqui essa lição. Porque a ênfase no lugar é tão intensa, tentando impingir na mente do leitor a realidade de que o nosso Deus é um Deus imanente. O que significa isso? Bem, nós aprendemos que Deus é transcendente. Nós aprendemos isso, e essa lição é uma lição que parece não precisar de muita ênfase para os nossos corações. Nós temos uma noção relativamente clara de que Deus é um Deus que habita nos céus distantes. Nós temos noções assim, que Deus está longe, que Deus habita nos céus dos céus, e que existe uma grande distância entre nós e o nosso Criador. Nós temos essas noções plantadas em nós, presentes quase que naturalmente em nós. Quem é o nosso Deus? Nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, é o controlador de toda a criação, de todo o espaço, de tudo que há, das galáxias, das estrelas, e Ele habita nas alturas inacessíveis. Esse é o nosso Deus. Quando nós conversamos com os incrédulos, falamos com eles e dizemos a eles que nós pedimos a Deus que nos ajude em nossas lutas, nos ajude em nossos problemas pessoais, nas nossas dificuldades do dia a dia. Eles dizem muitas vezes: você não percebe que Deus está ocupado com coisas muito mais importantes do que com os seus problemas pessoais? Eles dizem. Muitos incrédulos pensam assim. Eles dizem: você não percebe que Deus, o Criador,
o sustentador do universo, se ele tem alguma preocupação, ele vai estar preocupado com as guerras, os grandes conflitos mundiais, e não vai estar preocupado com os seus problemas aí individuais do dia a dia. Isso é óbvio, você não percebe isso? Parece que até os incrédulos têm uma noção da transcendência divina, de que Deus está acima da criação, habitando os céus dos céus, as alturas, sendo inacessível, sendo inatingível, distante, longe, acima de tudo. E essa noção ela não é errada, mas quando nós olhamos para o versículo 11 e vemos a ênfase na palavra Macom, para destacar que Deus se manifestou ali, nós aprendemos o outro lado da moeda, um lado da moeda que é crucial para o entendimento do que vem a seguir. E esse outro lado da moeda é a imanência divina. Ele é transcendente, sim. Ele está acima da criação. Ele habita nos céus dos céus. O seu trono se situa nas regiões celestes. Ele é o Altíssimo, inatingível, mas ele é também imanente. E o que significa isso? Ele é imanente. Quando dizemos isso, que Deus é imanente, isso significa que ele também se manifesta aqui. Ele entra aqui. Ele entra em nossa casa. Ele pisa no nosso chão, por assim dizer. Ele se manifesta em nossa história. Ele se aproxima de nós, se manifesta a nós, fala conosco, se torna próximo de nós. Este Deus, que é altíssimo, inacessível, ele se manifesta, se aproxima, se torna próximo, fala, anda conosco. E essa é a sua imanência. Por que é bom saber disso? Porque, em primeiro lugar, porque isso nos livra de noções pagãs. Dentro do paganismo, especialmente dentro do helenismo, havia a ideia de que Deus era tão distante, tão puro e tão distante, que ele não se aproximava da criação. A única forma dele se aproximar da criação era por meio de um veículo que os gregos chamavam de logos. Era através do logos que ele se manifestava nesta criação, porque ele mesmo não se aproximava da criação, não se aproximava do mundo, porque o mundo é impuro, e Deus, sendo puro, não podia ter contato com o mundo impuro. Nós aprendemos na Bíblia que a matéria que Deus criou não é impura. Não há uma essência, uma substância pecaminosa ou impura, isso não existe. Porque Deus fez todas as coisas. E tudo que Ele fez com perfeição. Então essa noção de um Deus distante, que usa de um veículo semi-impessoal para ter contato com o mundo, essa noção, nós rejeitamos isso. Nós cremos que Deus, Ele mesmo, o Deus Trino, se manifesta na história e na comunhão com as pessoas aí no seu dia a dia. E isso, além de nos livrar de noções pagãs, isso também ajuda na nossa devoção. Como? Como isso nos ajuda na nossa devoção? Vejam Isaías 57:15. Virem as páginas da Bíblia e vejam como esse texto abrange as duas coisas. É um texto que os irmãos devem grifar na Bíblia, porque é um texto que realça essas duas realidades, a transcendência divina e a imanência divina. Então vejam Isaías 57, versículo 15. Vejam aí o que diz, Isaías 57, 15. Diz assim, observem: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Aqui a ênfase é na sua transcendência. Ele é o alto, o sublime, que habita a eternidade. E vejam a sequência: habito no alto e santo lugar. Ele realça essa realidade. Sim, eu sou transcendente, eu habito no alto e santo lugar. Mas vejam como prossegue o texto: mas habito também com o contrito e abatido de espírito.
Vejam, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ele diz: eu sou transcendente, mas eu também sou imanente. Eu moro longe e moro perto. O fato de eu morar longe realça a minha santidade, e vocês devem me honrar, vocês devem me adorar, vocês devem me servir, vocês devem me obedecer, porque eu habito no altíssimo lugar. Eu sou o Rei soberano, absolutamente santo, que mora nos céus. Eu sou esse Deus, e vocês devem, em face dessa verdade, me servir, me honrar e me adorar. Mas eu também habito com o homem contrito, eu também habito com o homem abatido, e isso serve para lhes dar segurança. O homem de Deus, ele conhece essas duas realidades. Ele sabe, Deus é transcendente, e eu adoro, eu sirvo, eu obedeço, porque Ele é imenso, inatingível, Ele é transcendente, Ele habita na glória inatingível, Ele habita nas alturas, e por isso eu o sirvo e o adoro. Mas Ele também é um Deus imanente, Ele habita comigo quando o meu coração está abatido. Ele habita comigo quando eu estou contrito. Ele habita, Ele está perto de mim quando eu estou com o coração quebrantado. E isso faz com que eu me sinta seguro. E isso faz com que a minha solidão se dissipe. Isso faz com que eu sinta consolo. Esse Deus que é distante, a quem eu sirvo, porque é um Deus imenso, glorioso, santo, inatingível, é também o Deus que se aproxima de mim no meu quarto à noite. E Ele conhece a minha dor. Ele me visita ali no meu leito. E Ele fala comigo ali. E Ele me conforta, Ele me consola, Ele me guia, Ele me traz segurança, Ele alivia as minhas dores, Ele alivia os meus temores. Ele é o Deus longe que se torna perto. Ele é o Deus que habita nos céus distantes, mas também habita no meu quarto, na minha casa, nos dias, em especial nos dias em que eu estou abatido, desesperado, triste, contrito. Ele está comigo. Ele está do meu lado, Ele anda comigo, me consola, me conforta, me guia, me toma em seus braços. Então, quando nós olhamos para essas realidades, isso tem um impacto muito forte sobre a nossa devoção. A teologia nos serve para isso. A teologia não é apenas um conjunto de informações que servem para alimentar o nosso cérebro e para nós ficarmos elucubrando acerca delas e discutindo e debatendo acerca delas. Não, a teologia tem uma função muito especial no desenvolvimento da nossa devoção. Eu olho para esse texto, eu estudo o versículo 11, eu vejo a ênfase que o escritor bíblico confere a esse termo, a palavra lugar. Eu percebo essa ênfase no lugar porque Deus se manifesta ali, e nessa manifestação existe a expressão de uma realidade teológica, que vai falar ao meu coração. Deus se aproxima do homem solitário que está angustiado. Jacó estava angustiado, tinha uma grande jornada pela frente. Deus se aproximou dele. O Deus transcendente faz-se aqui imanente e fala ali com Jacó. E eu aprendo isso, e ao aprender isso, eu cresço na minha devoção. Como eu devo me relacionar com Deus? Eu devo me relacionar com Deus levando em conta essa realidade dupla, que Ele é o Deus Altíssimo, que habita nos céus, no trono inatingível e glorioso. Eu me aproximo dele com temor e tremor, mas Ele é também o meu amigo nas horas difíceis, o bom pastor que me guia e me toma em seus braços. Nós precisamos dessas verdades. Nós precisamos dessas verdades para que a nossa vida com Deus seja equilibrada. Nós precisamos dessas verdades para que nós sejamos pessoas reverentes na nossa adoração e para que sejamos pessoas seguras na nossa jornada, porque muitas vezes precisamos ter essa noção
que o Senhor está conosco, Ele habita conosco no quarto escuro. Quantas vezes isso nos é útil, e é necessário pensarmos nisso, e sabermos disso, e quão importante é sabermos disso em tantos momentos. Os irmãos que estão aqui, talvez os mais jovenzinhos ainda não, quem sabe, não sei, mas os mais velhos certamente sim. Já passamos por problemas tão terríveis, em que nos sentimos desamparados, solitários, sem saber o que fazer, com medo, à noite, lágrimas, insegurança, sem saber que caminho seguir. Quando aprendemos essa lição, nós podemos dormir tranquilos. O Senhor que habita nas alturas, também habita comigo, e me guia, e me fala, e me ensina, e me dirige. Isso é importante aprender, e é importante aprender por causa da devoção que devemos vivenciar como cristãos que somos. É importante também observar o seguinte aqui, uma lição curiosa que nós aprendemos dos escritos bíblicos, a partir dessa ênfase presente no versículo 11, no lugar. Qual é a lição, uma outra lição importante que nós podemos extrair daqui? Os irmãos sabem que Deus é onipresente. Esse Deus transcendente, Ele também é onipresente. Ele está em todo lugar. Sua presença preenche tudo. E alguém pode dizer, por quê? Se Ele está em todo lugar, por que aqui nesse texto é tão enfatizada a sua presença naquele lugar? Enfatizando essa palavra 6 vezes. Por quê? Ele já está em todo lugar. Que diferença faz ser mencionado no texto que Ele estava em Betel? Se Ele estava também na cidade vizinha, e na outra, e também no seu destino, e também no lugar que Ele deixou para trás. Ele é onipresente. Ele está em toda parte. Que diferença faz essa lição, que é realçada nesse texto, de que Ele estava presente ali em Betel e se fez presente ali em Betel? É interessante essa pergunta. É uma pergunta inteligente. De fato, ela parte de um pressuposto correto. Deus é onipresente. Deus está em toda parte. Deus está aqui, neste lugar agora, e Deus está nas cidades vizinhas, e aí na rua, e nos diversos lugares que podemos observar. Enfim, que diferença faz então essa ênfase do nosso texto ao fato de Deus estar presente em Betel? Bem, há um fator importante que devemos aprender aqui também. Um fator importante que se relaciona com a nossa devoção também. Essas lições, mais uma vez, são lições que nos ajudam a servir a Deus melhor. São lições que nos ajudam na busca da sua presença. São lições que nos ajudam a compreender a divindade e andarmos com Deus de modo correto. É importante aprendermos isso. Notem, a Bíblia diz sim, que Deus está presente em todo lugar. Não significa que Deus está dentro das coisas, como dizem os panenteístas, que Deus está dentro das árvores, Deus está dentro das pessoas, Deus está dentro dos animais. Não, não significa isso. Significa que Ele está presente em toda parte, é isso que significa. Mas, quando nós estudamos a Sagrada Escritura, incluindo um texto como esse, notem isso, é muito importante aprender isso. Quando nós estudamos um texto como esse e outros que estão presentes aqui no registro sagrado, nós percebemos que muitas vezes a presença de Deus, que é oni, que se expande por todas as partes do universo, essa presença muitas vezes se focaliza num lugar. Ele continua presente em toda parte, mas é como que a sua presença se focalizasse num lugar específico. E ali, naquele lugar específico, onde a sua presença se focaliza, ali Ele fala, Ele corrige, Ele trabalha, Ele santifica, Ele atua, Ele mostra o seu poder,
Ele consola os corações, Ele corrige as pessoas, Ele mostra realidades que nós temos que aprender, Ele muda corações. A presença focalizada de Deus é uma realidade que anda paralela ou compõe o conceito da sua onipresença. Ele está em toda parte, mas em alguns lugares a sua presença se mostra uma presença focal. Ele se focaliza ali, como aconteceu aqui em Betel. Ele estava em toda parte neste dia também. Ele estava nas cidades vizinhas, estava em Beersheba, estava em Arã, estava em toda parte. Mas aqui a sua presença se focaliza, ele se manifesta, ele fala, ele se revela. Nós temos na Escritura outros episódios semelhantes. Um deles muito conhecido está em Êxodo 3. Veja o que diz Êxodo capítulo 3. Veja o que diz. É importante isso para a nossa devoção. É importante aprender essas realidades para que nós sirvamos a Deus melhor. Já vou explicar como, me acompanhem, não fiquem distraídos. Vejam o que diz Êxodo no capítulo 3, vejam o que diz. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Vejam o que acontece nesse episódio famosíssimo. Até Hollywood já retratou esse episódio, tão famoso que ele é. O que acontece aqui? Deus é onipresente, Ele está em toda parte, mas naquele dia a sua presença se focalizou naquele local. E se focalizou ali, de tal maneira que instruiu Moisés, se revelou a Moisés, manifestou a sua glória ali a Moisés, trabalhou ali de forma especial na vida de Moisés, é a sua onipresença, claro, percebemos aqui, ele está presente em toda parte, mas aqui ela se focaliza, essa presença se focaliza, trabalhando, falando, atuando, corrigindo, revelando, transformando. Nós encontramos isso também em Deuteronômio 12, vire as páginas da Bíblia, vejam como essa realidade é algo presente e compõe o ensino bíblico. É muito importante isso. Deus age assim, Deus agiu assim. Veja em Deuteronômio 12, 10 a 14. Veja o que diz esse texto. Deuteronômio 12, 10 a 14. Veja o que Deus diz que iria fazer. Observem. Muito importante isso para a teologia do Antigo Testamento em especial. O texto fala assim, Deuteronômio 12, 10, diz assim: mas passareis o Jordão, versículo 10, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Aqui, nesse texto, Deus diz o que vai fazer com o povo do Êxodo. Vocês vão entrar em Canaã, e vocês vão vencer as batalhas ali, e vocês habitarão naquela terra que eu prometi aos pais de vocês. Ele está dizendo aqui ao povo que tinha saído do Egito. Vejam o que ele diz agora no versículo 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos
e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Ele está dizendo, eu vou escolher um lugar para fazer ali habitar o meu nome, eu vou habitar ali, naquele lugar. Nós aprendemos na sequência da história bíblica, que o lugar escolhido por Deus nos dias de Davi, foi o Monte Moriá. E ali, então, Davi fez os preparativos para a construção do templo, onde seriam realizados os sacrifícios e os atos de adoração levítica. E aprendemos que Salomão edificou ali no lugar que Deus escolheu, Salomão edificou ali o templo judaico. E esse se tornou então um lugar de adoração. E Deus disse, eu vou habitar neste lugar. Mas Senhor, o Senhor não é onipresente? O Senhor não habita em toda a terra? Sim, eu habito em toda a terra, mas neste lugar eu vou focalizar a minha presença, e neste lugar eu estarei presente de modo especial, trabalhando, me revelando, sendo adorado ali, sendo servido ali e manifestando ali a minha vontade. Eu farei isso, eu escolhi esse lugar para ali manifestar a minha glória. É interessante notar essas coisas. Quando o templo foi por fim construído, vejam o que diz 1 Reis capítulo 8. Vejam o que diz primeiro livro dos Reis, no capítulo 8. Vire as páginas da Bíblia e chegue nesse trecho das Escrituras. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Veja o que diz o versículo 27. No momento da consagração desse templo, Deus escolheu de fato o lugar. Ele disse em Deuteronômio que escolheria um lugar para lhe manifestar de modo especial a sua presença. E isso aconteceu, ele mostrou o lugar. E Salomão construiu então o templo no lugar que Deus designou. E Deus ali no dia da consagração daquele templo encheu aquele lugar com a sua glória. E vejam a oração de Salomão no dia da consagração daquele lugar. Ele diz, mas de fato habitaria Deus na terra? Ele diz, ele reconhece, ele sabe que Deus é transcendente, ele sabe que Deus é onipresente e transcendente, a sua presença ultrapassa o universo. Ele diz, ele prossegue, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ele percebe aqui um contraste interessante. Deus diz, faça esta casa, porque eu vou habitar aí. Mas Salomão entende que existe uma outra realidade, além da presença focal de Deus naquele lugar. Ele sabe, Deus é inatingível. A realidade em que ele habita é impossível de se acessar, mas ele decidiu habitar aqui, focalizar a sua presença aqui, ainda que os céus dos céus não possam contê-lo. Vejam o que diz o versículo 30. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Aqui é o lugar da tua presença focal. Quando orarem aqui, ouve, porque aqui é o lugar da sua manifestação especial. Quando orarem estando aqui, ouve, Senhor. E ele prossegue, ouve do céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa, duas realidades. O Senhor estará aqui e ouvirá. Mas o Senhor não está somente aqui. Aqui é a sua presença focal, é a sua casa, é a casa que eu construí, porque o Senhor ordenou que construísse uma casa aqui, para habitar o seu nome. Mas o Senhor, na realidade, habita os céus dos céus. O Senhor é transcendente, e o Senhor é imanente. O Senhor está longe, lá no céu, e o Senhor está perto, nesta casa. A sua presença permeia tudo, mas o Senhor focaliza a sua presença aqui, para ouvir a oração dos seus servos. O Senhor está distante e é inatingível, mas o Senhor está também aqui, neste lugar, nesta construção, onde podemos te buscar e falar com o Senhor. Nós aprendemos, o Senhor Jesus ensinou, no desenvolvimento do ensino acerca das coisas de Deus, no desenvolvimento da revelação divina,
nós aprendemos no capítulo 4 de João, vejam o que diz João 4, estamos caminhando nisso, é importante observar isso. O Senhor Jesus ensinou que o tempo da habitação de Deus no templo havia terminado. Interessante isso. O Senhor Jesus disse isso expressamente. O tempo de Deus focalizar a sua presença no Monte Moriá, no templo construído ali pelos homens, primeiro por Salomão, depois por Herodes, esse tempo havia cessado. Ele diz em João 4, vejam o que diz João 4, no versículo 20, a mulher samaritana diz a Jesus: nossos pais adoraram neste monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém, no Monte Moriá, no templo, é o lugar onde se deve adorar. E os pais estavam certos, os judeus estavam certos, os samaritanos estavam errados. Mas os pais, os patriarcas, os antigos judeus, estavam certos, era em Jerusalém o lugar de adorar. Deus havia escolhido um lugar, o Monte Moriá. Ele apontou o lugar, ele disse em Deuteronômio que escolheria um lugar, e escolheu, e foi construído um templo ali, e ele se manifestou ali. E a mulher diz isso: vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E eles estavam certos. Vejam a resposta de Jesus, no entanto. Ele disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele diz: o tempo, mulher, o tempo de adorar a Deus num lugar sagrado, escolhido por Ele, ali onde está a sua presença focal, esse tempo acabou. Esse tempo chegou ao fim. A hora desse período terminar já é chegada. Não é mais assim que as coisas vão funcionar. E de fato nós aprendemos na história comum, nós aprendemos que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. E não era possível mais nenhum ato de adoração ali. Como então as coisas caminharam? De que forma então a imanência de Deus e a sua presença focal passou a se manifestar? E é interessante observar isso no desenvolvimento da teologia da revelação de Deus. Onde Deus passou então, Ele que é transcendente, Ele que é onipresente e transcendente, onde a sua presença focalizada passou a se manifestar. É importante aprender isso. E mais uma vez é importante para a nossa devoção cristã, a nossa adoração a Deus, o nosso serviço a Ele. É importante observar isso. Vejam o que diz 1 Coríntios 3. Onde Deus se manifesta agora? Onde a sua presença se torna especial? Onde Ele se revela de modo marcante, falando, ensinando, transformando, corrigindo, santificando. Onde isso acontece? Vejam o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, vejam no versículo 9. O texto diz assim, 9: porque de Deus somos cooperadores, diz o apóstolo Paulo, lavoura de Deus, e vejam, edifício de Deus sois vós. Que edifício é esse? Que tipo de edifício temos aqui? Vejam no versículo 16. O versículo 16 mostra o tipo de edifício que Paulo tem em mente. Ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ele prossegue: se alguém destruir
o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O que ele está dizendo aqui? Nós aprendemos no capítulo 6 de 1 Coríntios, que cada crente individualmente é um templo da habitação de Deus. Aprendemos isso. Aliás, essa é a base para que nós não sejamos pessoas imorais. 1 Coríntios no capítulo 6 ensina isso. Ensina que o Espírito Santo habita no corpo de cada crente. E por isso temos que manter o nosso corpo dentro da pureza. Porque ele habita em nós e nós não podemos pegar os membros de Cristo e corrompê-los com atos de imoralidade. Mas aqui, o texto não está falando do crente individual. Aqui, o texto está falando da comunidade da fé, dos crentes em Cristo reunidos. Ele escreve a uma igreja em Corinto, dizendo: vocês todos, esse corpo reunido, essa lavoura plantada, esse grupo que se reúne aí em Corinto, essa comunidade de santos, de eleitos, essa comunidade é um edifício. E Deus habita nesse edifício, que são vocês. Vocês são um templo, não são essas paredes que são o templo. O cristianismo não tem templos de pedra. O cristianismo não tem templos de tijolos. Vocês reunidos, seja onde for, vocês reunidos são o santuário de Deus. E Deus então se manifesta nesse santuário e habita nesse santuário. Suponhamos que o governo tire os nossos bens e confisque essa propriedade. Ele roubou o nosso santuário? Não. Nós nos reuniremos numa praça. Nós nos reuniremos no metrô. Nós nos reuniremos numa rua. E ali reunidos, todos juntos ali, teremos ali reunidos o santuário de Deus. E Deus habitando neste santuário, trabalhando, atuando, corrigindo, falando, santificando. O povo de Deus reunido, a sua igreja reunida, é o santuário dele, onde ele se manifesta santificando, ensinando, guiando e consolando. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo repete essa mesma verdade. Efésios 2, versículo 19. É muito importante isso, porque muitos irmãos abandonam a comunhão dos santos, e abandonando a comunhão dos santos se afastam de Deus. Vejam o que diz Efésios 2,19. Alguns crentes dizem que podem ser crentes em suas próprias casas. Deus abençoe para que sejam, mas isso não anula a realidade de que Deus se manifesta na comunidade dos salvos. E a comunidade dos salvos é o seu templo. A comunidade reunida dos santos é a casa da sua habitação na presente dispensação. Vejam o que diz Efésios 2,19. Diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E agora ele vai usar uma figura de linguagem tirada do contexto da arquitetura. Ele diz: edificados. Vejam, somos um prédio. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Nós todos juntos somos um prédio. Sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício, que somos nós, bem ajustado, cresce para santuário. Nós somos um prédio, um templo, é o que nós somos. Somos um prédio, o prédio de um templo, todos nós juntos, não o indivíduo. É claro que Deus habita no indivíduo, mas aqui o texto está falando de Deus habitando na comunidade, na igreja reunida, no grupo de santos. Ele disse: esse edifício todo, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, não é cada um no seu cantinho, todos juntos, é a comunidade reunida, todos juntos estáis sendo edificados, é o prédio que está crescendo, para a habitação de Deus no Espírito. A sua presença se focaliza na comunidade reunida dos eleitos, dos salvos. O crente que vira as costas para isso, diz: eu não vou à igreja,
Eu vou ficar na minha casa, adoro melhor a Deus em casa. É um mentiroso. E nega a realidade bíblica de que existe essa dimensão da presença focal de Deus habitando, atuando, trabalhando na sua igreja, que é o seu edifício, que é o prédio do seu santuário, onde ele se manifesta e onde ele habita. O que os irmãos estão fazendo hoje aqui não é meramente um ato de tradição religiosa, não. Os irmãos estão se reunindo com outros crentes. Os irmãos estão se reunindo, estão reunidos aqui com outros salvos, com o povo que Deus redimiu. Estamos aqui neste salão, poderíamos estar numa praça ou embaixo de uma árvore, não sabemos. O fato é que poderíamos estar em qualquer lugar, mas esse ajuntamento do povo santo, lavado e perdoado, Deus olha para esse ajuntamento, e olhando para esse ajuntamento, ele vê um edifício, ele vê um templo, ele olha para esse templo, e ele focaliza ali a sua presença, e habita ali naquele lugar, e ele trabalha, ele ensina, ele consola, ele corrige, ele fala, ele manifesta a sua glória, o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia, nesse tempo, nessa comunidade, nesse grupo de crentes. Ele focaliza a sua presença nesse grupo, ele olha para esse grupo e diz: esse grupo é a minha casa, é o meu templo, é o meu santuário, vou me aproximar, vou habitar ali, e habitando ali, eu vou me manifestar a essas pessoas, guiando, corrigindo, ensinando, consolando, salvando, perdoando, dirigindo. É isso que ele faz. E quem não aprende essas coisas, irmãos, quem não aprende a realidade de que o Deus onipresente focaliza a sua presença num local, não aprende a piedade e a devoção cristã. Não aprende. Quem não entende a realidade teológica atual, presente nas páginas do Novo Testamento, de que o Deus onipresente e transcendente focaliza a sua presença de modo atuante na comunidade dos eleitos, abandonará a sua igreja e começará a minguar na vida cristã, e secar, e se enfraquecer, porque estará envolvida em outras comunidades, onde a presença de Deus estará, mas não de forma focalizada, trabalhando, santificando, atuando, perdoando e realizando a sua obra naquele lugar. É crucial entendermos essas coisas. O que eu apresentei para os irmãos foi um crescimento dessas verdades ao longo do Antigo Testamento e do Novo. Deus sempre agiu assim, sempre. Ele sempre olhou para um lugar e focalizou ali a sua presença. E hoje Ele faz isso com o povo redimido, quando esse povo se reúne num lugar. Estamos aqui agora, estamos reunidos aqui. O que somos? Nós aqui, nós somos um santuário. O que somos aqui? Somos um edifício, e Deus olha para esse edifício, cada um de nós um pequeno tijolo nesse edifício. Ele olha para esse edifício, e Ele se agrada desse edifício, e ele vê esse edifício como um templo, e Ele vem, Ele habita, e habitando aqui, Ele fala, Ele ensina, Ele santifica, Ele trabalha, Ele corrige, Ele manifesta a sua glória, o seu perdão e a sua graça. Nós temos que aprender essas lições que são decorrentes da realidade da imanência de Deus. Essas lições que são decorrentes da realidade da sua presença focalizada. Vamos ver o terceiro versículo, que encerra a primeira parte, e aí termina esse pedacinho da narrativa que estamos estudando. O texto diz: e sonhou, eis posta na terra uma escada
cujo topo atingia o céu. Veja essa palavrinha, eis. Estão vendo essa palavrinha, eis? Estão vendo? Aparece na sua Bíblia, eis. O que significa eis? O tradutor português foi muito feliz. E quando nós usamos essa palavra, é uma palavra que nós quase não usamos, os antigos usavam mais, né? Mas eis é uma palavrinha que tem a ideia de apresentação. Eis o homem. É uma forma de apontar para uma figura ou para um lugar. Eis o livro. Eis o computador. Eis o pastor. Eis aqui. Nós apontamos para algo e dizemos eis. Ou pelo menos era assim, fazíamos isso com mais frequência numa linguagem mais clássica. Aqui na verdade, eis significa vejam. Vejam. E essa palavrinha vejam, ou esse comando vejam, rinê, aparece 2 vezes no versículo 12. Porque a palavrinha eis, na nossa tradução aparece uma vez só. Mas no hebraico aparece 2 vezes, rinê, significa vejam, eis, ou vejam. O objetivo é fazer com que o leitor perceba o movimento do sonho. O sonho de Jacó é um sonho movimentado. E o escritor quer que você olhe para alguns detalhes. Então ele diz vejam uma escada cujo topo atinge o céu. Ele quer que ao ler você imagine a escada. Vejam a escada. E você então lendo, você vê a escada. E aí ele prossegue. E vejam, anjos de Deus sobem e descem por ela. E aí mais uma vez, diante desse vejam, você imagina os anjos subindo e descendo. Você lê e você movimenta até a cabeça, como se estivesse realmente vendo. Vejam a escada e você vê. E vejam os anjos subindo e descendo e você vê. É um mecanismo de retórica, é um mecanismo literário, melhor dizendo, em que o escritor chama você para dentro da história e constrói imagens na sua cabeça. Você consegue imaginar essas coisas. Esse é o sonho. Essa é a visão geral do sonho. Foi o que Jacó viu e o leitor quer, e o leitor vê também, porque o escritor convida o leitor a ver. Vejam uma escada, vejam os anjos subindo e descendo. E o que significa isso? Nós olhamos para esse texto, olhamos para esse sonho, e olhamos para o restante do texto e dizemos: o que isso tem a ver? O que esse sonho significa? Nós vemos a sequência das palavras, vemos o modo como tudo se desenvolve, mas o que significa exatamente isso? O que Deus está dizendo a Jacó com esse sonho? O Senhor aparece ali, fala com ele no versículo 13, renova as promessas e a aliança, e segue dizendo ali, apontando ali as promessas de uma grande descendência. E o que isso tem a ver com a escada? O que isso tem a ver com essa visão que Jacó teve à noite? Talvez a dificuldade não seja tão grande em entender. O que está acontecendo aqui está fortemente ligado com o versículo 15. O versículo 15 é um versículo que realça uma promessa de Deus estar presente. Vejam, ele sonhou com uma escada cujo topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o versículo 15 diz: eis que eu estou contigo. Jacó, você não está sozinho. Existe uma conexão entre os céus e a terra. Você não está só. Você está angustiado, com medo, diante de uma jornada perigosíssima, sozinho. Lembre-se, você não está só. Existe uma conexão entre os céus e a terra. Ele diz: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Vocês notam os anjos subindo e descendo. No livro de Gênesis,
os anjos desempenham dois papéis interessantes. Os anjos protegem os escolhidos de Deus. Vocês se lembram da história de Ló, habitando em Sodoma? Os anjos protegeram Ló e as suas filhas e conduziram Ló e suas filhas para distante da destruição, do lugar de destruição. Vocês se lembram do servo de Abraão, que foi enviado para encontrar uma esposa para Isaque? O texto diz que o anjo de Deus o guiou. Então, no livro de Gênesis, a figura dos anjos está ligada à proteção, está ligada à direção. O que então o Senhor está dizendo aqui? Jacó, ele está dizendo o seguinte: Jacó, você não está só. Existe uma conexão entre o céu e a terra. E eu, por meio dos meus anjos, que eu enviarei dos céus, eu vou guiar você, porque os anjos fazem isso. E eu vou proteger você. Não tenha medo. Eu sou o Deus transcendente, mas eu sou o Deus imanente. Eu estou longe, mas estou perto. Você não está só, eu estou com você. Sossegue o seu coração. Eu vou guiar você. Veja os meus anjos subindo e descendo. Eu vou proteger você. Veja os meus anjos subindo e descendo. Eu não estou distante. Veja a escada. Eu não estou distante, eu estou perto. Tranquilize o seu coração, ele diz: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Eu vou cuidar de você. Lembre-se, há uma escada, há uma conexão. Eu estou perto, eu protegerei. Veja os meus anjos. Eu vou guiá-lo. Veja os meus anjos. Eu estarei com você. Siga em frente, porque estarei com você na ida e na volta. Trarei você de volta. E com isso então, com este sonho, com essas realidades todas, o Senhor tranquilizou o coração angustiado daquele homem. Mais tarde ele se lembrou: o Senhor se manifestou a mim no dia da minha angústia. E ele andou comigo. Os seus anjos me protegeram. Ele, por meio dessa escada, ele veio até mim e andou comigo e me protegeu. E os seus anjos estiveram ao meu lado, me guiando e me guardando ao longo de toda essa história aí que se estendeu por cerca de 20 anos. Quando nós lemos o versículo 12, nós o interpretamos a partir do versículo 15, nós entendemos a importância desse sonho para a história de Jacó. Mas os irmãos não devem perder de vista, nem por um momento, a alusão que o Senhor Jesus Cristo fez a este versículo. Os irmãos devem se lembrar, como eu disse na semana passada, os irmãos devem se lembrar de João 1, 49 a 51, com isso nós vamos concluir. Vejam o que Jesus disse acerca desse versículo. João 1, 49 a 51. Diz assim. João 1, 49 a 51. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João 1, 49 e agora o versículo 50. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que ele diz aqui? Ele diz: há uma nova escada de Jacó. Uma nova escada de Jacó existe, para lembrar a todos vocês que o Deus distante é um Deus que se aproximou. Uma nova escada para lembrar a vocês de que o Deus distante se aproxima e guia e protege. E essa escada sou eu.
o Filho do Homem, eu, o Cristo de Deus, sou a nova escada de Jacó. Quem se deita sozinho na noite escura, coração pesado, angustiado e cheio de medo, sem saber o que o espera na jornada pela frente, deve se lembrar: há uma escada. Por meio de Jesus Cristo, eu posso me aproximar do Deus de Israel e encontrar nele, por meio dele, direção e proteção. Eu posso caminhar seguro. Tenho uma jornada diante de mim. Nessa noite escura, cheia de angústia, eu sei que os caminhos que eu tenho pela frente são caminhos repletos de perigos, de salteadores, de lugares difíceis. Mas eu não preciso temer, porque eu conheço a visão da nova escada de Jacó. O Senhor Deus está comigo. Por meio de Jesus Cristo, eu tenho acesso a Ele. Por meio de Jesus Cristo, e nele eu encontro proteção e direção. Você conhece a nova escada de Jacó? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto maravilhoso. Obrigado por sua transcendência, que nos coloca de joelhos diante da sua imensidão, e obrigado por sua imanência, que nos consola e nos desafia a estarmos juntos, já que na sua igreja reunida, a sua presença atuante se focaliza. Obrigado por essas coisas, porque essas coisas nos ajudam a viver a vida cristã de forma correta e não da forma como os falsos mestres anunciam por aí afora. Nós queremos suplicar também que o Senhor nos ajude a lembrar sempre que o Senhor Jesus Cristo é a escada por meio da qual temos acesso ao Senhor. Em Jesus Cristo, o Senhor veio até nós e por meio dele podemos nos achegar ao Senhor. Nós que somos crentes louvamos ao Senhor por isso, porque em face disso e diante da jornada que temos pela frente, sabemos que podemos caminhar seguros, porque o Senhor Jesus Cristo está conosco, porque o Senhor em Cristo está conosco, nos acompanhando, nos dirigindo e nos protegendo. Suplicamos por aqueles que não conhecem a nova escada de Jacó, que andam distantes do Senhor, angustiados na noite escura, com medo, sem saber o que a jornada desta vida lhes trará. Que o Senhor os ajude, que o Senhor se manifeste a eles, nesta noite, neste lugar onde a sua presença se focaliza, no ajuntamento do seu povo, e que o Senhor trabalhe em seus corações de forma especial, para que se aproximem da nova escada de Jacó, do Senhor Jesus Cristo, e tenham acesso ao Senhor, dizendo: Senhor Jesus Cristo, recebe-me, perdoa os meus pecados, me aceita no meio do seu povo, eu creio no Senhor como único acesso ao Pai, e que crendo em Jesus Cristo, então, tenham paz e perdão. Pedimos essas bênçãos em nome dele. Amém.